Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. Olá, eu sou o Cícero. Estou aqui para falar um pouco da evolução dos monitores. O monitor é um dispositivo de saída do computador. Sua principal função é transmitir informações do computador através de imagens. Os monitores surgiram em meados da década de 70, junto com a evolução da computação pessoal. Utilizavam saída de TV, o que diminuía o custo dos computadores e podiam ser utilizados televisores pessoais. No final, os primeiros computadores a serem lançados foram o Apple II e algumas peças criadas pela IBM. Agora assistam um vídeo que mostra a utilização e as imagens dos primeiros monitores. Olá, meu nome é Júlio. Eu vim falar sobre a evolução dos monitores na década de 80. Nessa época passaram a utilizar telas de cristal líquido, o que melhorou fantasticamente a imagem, mas continuou a ser utilizado telas com fundo preto e letras verdes. Porém, já havia sido lançado um dos primeiros sistemas operacionais, o MS-DOS. Os monitores dessa geração eram mais práticos e acessíveis. Um desses computadores era o IBM 5150. Veja algumas imagens. Nessa época também ocorreu o surgimento das cores. As primeiras placas de vídeo coloridas que surgiram no mercado trouxeram 3 padrões de vídeo para os computadores. Um dos primeiros padrões a ser utilizado foi o CGA, o adaptador gráfico em cores. A primeira placa de vídeo também foi a da IBM, com número de cores de 4 a 16 bits no ano de 1981. A segunda placa foi a EGA, adaptador gráfico avançado, em 1984. O número de cores era de 16 a 64 cores. Também ocorreu nessa época uma mudança dos padrões VGA para SVGA. Em 1987, a IBM criou o seu último padrão exclusivo, o VGA, o padrão de disposição gráfica. Foi o primeiro a permitir até 256 cores. 2 anos mais tarde, a VESA, o consórcio para definição de padrões de vídeo, desenvolveu o SVGA, o super padrão de dispositivo gráfico. Veja algumas imagens. Oi, meu nome é Nerilei, agora eu vou falar sobre os monitores da década de 90. Essa época ficou muito marcada pelo uso dos CRTs, tubos de raios catódicos, ou tubo de imagem. Ela possibilitava diversas cores e uma boa qualidade de imagem. Isso já era usado na década anterior, mas por ter muito vazamento de cores, isso foi abandonado. O CRT ele é composto por 3 máscaras de fósforos, o vermelho, o verde e o azul, também chamado de RGB. A partir da década de 90 também foi incorporado o uso de telas de cristal líquido, mas por ser muito caro foi abandonado no começo da década. Só no final dela, a partir de 97, foi incorporado de novo, mas ainda com uns preços muito elevados. Foi a partir de 2007 que o LCD conseguiu superar o CRT. Olá, meu nome é Tatiane e vou falar a respeito dos monitores dos anos 2000 até o momento atual. Até pouco tempo, esses monitores, que são os de tubos, eles eram usados por muitas pessoas, porém estão perdendo espaço no mercado porque eles são grandes e consomem muita energia. Vou falar a respeito do monitor de plasma. Ele foi desenvolvido a partir de 2007. Esse é um monitor a gás que contém entre 2 lâminas que fica armazenado em um conjunto de milhões de células de gás econômicos e nem por isso de custo elevado. O monitor mais vendido atualmente é o monitor de LCD. Sua tela é de cristal líquido, gera imagens de qualidade e não consome, não oscila nem emite radiação nociva aos olhos humanos.
Alguns modelos têm dupla função, atuando ao mesmo tempo como monitores e televisores. Monitores sem fio. Em 2009, a ASUS apresentou sua nova linha de monitor AceLink. Apesar de não existir nenhum cabo para transferir o sinal do computador para a tela, dentro de uma distância limite, o aparelho ele pode ser movido sem interferência e comprometimento da imagem. Um exemplo de outros periféricos que nós temos nesse modelo é o mouse e o teclado sem fio. O LED é baseado em um princípio similar ao plasma. O LED utiliza diodos orgânicos de carbono no lugar do plasma. Além da iluminação, eles se encarregam de gerar as imagens, dispensando o cristal líquido e resultando em uma imagem melhor e gerada mais rapidamente. Como estas moléculas podem ser posicionadas diretamente sobre a superfície da tela, apenas 3 mm de espessura são necessárias para produzir imagens com uma qualidade excelente. Monitor 3D. Enquanto os monitores comuns reproduzem gráficos tridimensionais na tela 2D, os monitores 3D eles aumentam a noção de profundidade, textura e volume dos objetos representados na tela, dando a impressão de estar dentro do monitor. Existem placas gráficas especializadas e, na maior parte dos modelos, óculos específicos. Vou falar sobre o monitor holográfico. Bom, através de uma base posicionada sobre a mesa, hologramas ou imagens são projetadas em fluido disperso no ar, exatamente como nos filmes futuristas. A imagem não necessita de nenhum meio sólido para ser projetada, e alguns modelos exploram a interação do usuário com a imagem, ou seja, você utiliza suas mãos como mouse diretamente sobre os objetos no ar.